Ok, então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Leonardo Rodrigues, eu sou mestrando aqui da casa. É um prazer estar com vocês aqui hoje, né? A gente vai dar início, então, às atividades da tarde, que compõem, então, esse que é o segundo dia do quinto seminário de Estética e Crítica de Arte aqui da USP, Sentidos na Asfixia, né? Que é organizado pelo GEC, o Grupo de Estudos em Estética Contemporânea, que é coordenado pelo professor Ricardo Fabrini, né? Eu agradeço a presença de todos que estão aqui. Eu gostaria também de ressaltar que, antes de começar essa gravação, né, todos os presentes concordaram com ela, então, tanto com a gravação das comunicações, quanto com a sua consequente publicação no nosso canal do Grupo de Estudos no YouTube, né? A gente vai dar início à mesa Linguagens Artísticas, Processo e Formação, que conta com as comunicações de João Marcos da Trindade Duarte, cujo título é O Prêt-à-Porter de Antunes Filho, Forma e Formação, perdão. Em seguida, Eduarda Santos Marques, Sensibilidade e Compaixão, Entender o Mundo, Sentir o Real. Na sequência, Bruna Medeiros Passos, Apontamentos para uma Filosofia da Dança. E, por fim, Pablo Henrique Abraham Zunino, não sei se eu pronunciei certo, cujo título é A Política da Imagem entre a Trapaça e a Traição, né? Como a gente tinha combinado antes, para iniciar aqui a nossa comunicação, eu pedi que cada um faça uma breve apresentação de si, antes de falar a sua exposição, né? E a gente acho que pode dar início, então, com a comunicação do João Marcos, né? A partir de agora. Então, João, fica à vontade para falar. Depois que você fizer a sua exposição de si, eu vou dar início com o cronômetro, tá? Então, fica à vontade. Vocês me escutam bem? Perfeito. Então, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer ao Grupo de Estética pelo aceite. Bom, meu nome é João Marcos da Trindade Duarte. Eu tenho uma formação um tanto quanto eclética. A minha formação acadêmica é em fonoaudiologia, mas eu sou ator, então eu sempre tentei juntar as duas coisas. Estou aqui hoje falando de teatro. Eu acho que o teatro é o fio condutor da minha formação, na verdade, e justamente o Prêt-à-Porter do Antunes Filho, por conta do trabalho desse diretor no Centro de Pesquisa Teatral, ele é que me ensejou a pesquisa toda que eu tenho na parte, vamos dizer assim, mais oficial, que é juntando saúde, fisiologia e arte, e o Prêt-à-Porter sempre esteve rondando sempre esteve me rondando, e então, de uns tempos para cá, eu tenho tentado entrar de vez nesse objeto, nessa forma artística. Então, acho que esse é um pouquinho do meu percurso, e é especial, de certa forma, estar aqui, porque é a primeira vez que eu vou expor algumas das coisas que eu tenho pensado e colocar à prova algumas delas, então estou aberto a todas as críticas e sugestões que vierem depois. Já entrando um pouco no assunto, quando a gente está falando geralmente do Antunes Filho, esse diretor que, segundo o Sábato Magaldi, é um dos principais expoentes aí do nosso teatro contemporâneo, do nosso teatro de grupo, ele que sempre foi um diretor reconhecido, ali por algumas montagens no TBC, na década de 50 e 60, ele em 79 faz a estreia com o grupo Teatro Macunaíma, que tem por primeira montagem justamente o Macunaíma, Mar de Andrade, e depois ele vem sempre fazendo teatros de grupo, sejam montagens do Nelson Rodrigues, sejam montagens autorais a partir de textos literários, e depois de uma montagem que ele fez, que foi bastante grandiosa, ele decidiu abdicar um pouco da grandeza, ele teve um ano sabático ali com os seus atores, e em 1998 estreia o Prêt-à-Porter. Prêt-à-Porter é um conjunto de 3 cenas, cada uma dessas cenas ela é criada
na sua inteireza e na sua totalidade por 2 atores, que são os atores que estão em cena, e cada prêt-à-porter é constituído por 3 dessas cenas. Houveram 10 números diferentes do prêt-à-porter, e, além disso, 2 coleções. Essas 2 coleções eram cenas que estavam em alguns desses números e foram recolhidas para apresentações especiais, geralmente girando em função de um ator ou de 2 atores que participavam de mais de uma dessas cenas. As cenas eram completamente feitas pelos atores que interpretavam aquelas cenas, e o Antunes Filho, que sempre foi um diretor conhecido por calcular milimetricamente até o modo de falar dos atores em cada uma das falas, no prêt-à-porter ele pega justamente a função da direção, não da encenação. Então, na direção, ele vê as cenas e ele, junto com os atores, vai construindo aquilo. Só que ele dá protagonismo para o ator, porque para o Antunes Filho o teatro é a arte do ator. E às vezes é paradoxal a gente pensar que um diretor, para quem o teatro é a arte do ator, quando vai encenar, deixa tudo milimetricamente calculado. Por outro lado, também é entendível, porque ele precisaria, em tese, desse tipo de ator, que para ele tem certa configuração do gênio ali, kantiano, para poder encenar aquilo que estaria na cabeça do Antunes e ir além, porque o Antunes, por seu turno, começou a perceber que era justamente necessário encenar e, de certo modo, moldar o ator, justamente porque ele ainda não tinha essa capacidade de, por si, fazer o teatro. Tendo o ator como figura central, é que surge essa forma, o prêt-à-porter, derivada de uma formação. E aqui eu tento recapitular um pouco da nossa tradição brasileira que pensa essa questão da relação entre forma e formação. Formação da literatura, formação do teatro, a nossa formação cultural, que sempre no final, de certo modo, é intencional e sempre no final acaba gerando uma forma artística. Então, o caso mais conhecido, o caso da literatura, que gera o romance machadiano da segunda fase. Mas nós também temos outros exemplos aí. E a nossa questão, quando a gente está falando do prêt-à-porter, seria certa formação de uma escola de atores. Por quê? Porque é com esses exercícios feitos pelo grupo de teatro Macunaíma, que redundam no prêt-à-porter, que a gente tem o ator como protagonista ali da cena, onde ele não só interpreta, mas ele cria todo o roteiro, toda a dramaturgia, toda a encenação, e tudo que vai estar dentro da cena, desde o que ele vai falar, até o abajur no qual ele vai mexer, para acender a luz, ou para fazer qualquer outra coisa. Então, existe um espaço de formação aí. E essa formação, recapitulando brevemente, ela começa no Brasil, com o teatro internacional que vem para cá, e esse teatro internacional, principalmente francês, ele é o modelo. A partir de um determinado momento, a gente tem a figura principal do João Caetano, existe certo anseio de nacionalizar isso, ainda nos moldes franceses, mas tentar fazer com que personagens brasileiras figurassem e encenassem as peças, e não só mais trazer os grandes artistas, as grandes atrizes internacionais para os palcos brasileiros. Então, a gente tem aí, no meados do século XIX para o século XX, isso, a gente tem essa mudança de tentar abrasileirar ainda nos moldes franceses. A gente tem, seguindo essa linha, chegando no século XX, 2 principais vertentes, que são o TBC, depois temos o teatro de arena, enfim, que de certo modo tentam mais próximo ou mais distante do teatro burguês, do drama burguês, fazer de um modo brasileiro, tanto aí já pensando numa criação dramatúrgica, quanto na interpretação dos atores, que deveriam falar como brasileiros e não como franceses, sem impostação.
mais de modo, como nós falamos, na rua mesmo, porque trata-se de criar um teatro brasileiro, e aí a figura central do ator entra. Temos como passo seguinte, derivado mais ou menos um pouco desses dois, a escola de arte dramática, que seria a primeira escola em que a gente tentaria, de fato, fazer com que os atores tivessem uma formação brasileira para esse teatro, seja o internacional, seja o nacional, mas uma formação genuinamente brasileira, onde, mais uma vez, nós temos o protagonismo francês, mas a gente tenta sempre, de certo modo, ir abrasileirando e tornando isso nosso, né, como, enfim, como todos os processos de formação cultural aqui no Brasil. Só que todos esses processos, quando a gente tem em vista o ator, a gente tem o ator como o intérprete única e exclusivamente. E foi esse o limite que foi alcançado, enfim, até então. E aí, ali no período de redemocratização, quando no Brasil voltam os teatros de grupo, onde os atores começam a ter cada vez mais protagonismo, até porque eles começam a criar cena, nós temos aí o teatro de grupo Macunaíma, temos também outros grupos, onde os atores passam a fazer parte mais ativa, né, em todo o processo de criação, até a execução e encenação dos espetáculos. E temos também duas referências nesse meio do caminho aí que entram, que são a adaptação, certa adaptação dos Estados Unidos, ou melhor, certa adaptação que os atores americanos fizeram dos ensinamentos do Stanislavski, e principalmente o Actors Studio, que vai pensar uma coisa bem mais realista mesmo, chegando a fazer certos tipos de experimento, que hoje em dia a gente chama dos laboratórios de ator. Eles já existiam antes, mas isso vem cada vez mais forte, e o Actors Studio ele tem um papel importante aí, meados e na segunda metade do século XX. Essas coisas todas vão se aglutinando, e no Brasil elas começam a tomar cada vez mais forma aí nesse meados dos anos 70. Pensando isso e continuando, a gente tem aí já mais próximo do grupo de teatro Macunaíma certos diretores internacionais, o Grotowski, o Peter Brook, que também, de certo modo, dão mais espaço para os atores, apesar de que, enquanto encenadores, são absolutamente rígidos. Então, a gente tem essas confluências todas chegando no que o Antunes vai chamar de falso naturalismo, onde o naturalismo ele deixa de ser um fim para o ator e passa a ser um meio para que os atores consigam chegar a certa interpretação. Porque, para o Centro de Pesquisa Teatral, o ator, ele é menos um intérprete e ele é mais um comediante, pensando no comediante do Diderot mesmo. Aquele que consegue dar conta, não da emoção bruta, mas da sensibilidade, e que consegue ter como que um terceiro vendo tudo o que está acontecendo, para que ele possa ser um demiurgo do que está em cena. Menos alguém que incorpora e mais um demiurgo de tudo aquilo que acontece. E o prêt-à-porter, ele é um resultado de tudo isso. Então, é justamente nesse protagonismo dos atores que fazem esse exercício de falso naturalismo, esse falso naturalismo que aparece real, porque ele não nos parece uma interpretação artificial, mas ele é, de certo modo, milimetricamente calculado. Os atores sabem o que farão e poderão repetir, porque eles são donos da cena. Eles não foram colocados lá simplesmente como funcionários para receberem certos tipos de emoções. E aí, mesmo que esse ator vá interpretar uma peça ou fazer uma encenação com outro diretor, ele é o protagonista da cena porque ele tem cada vez mais elementos para fazer aquilo que lhe é pedido e também para conversar com o diretor, com o dramaturgo.
porque é diferente você ter um ator que é simplesmente intérprete, ou seja, ele decora textos e coloca textos para fora com determinadas emoções, de um ator que compreende como se fundamenta a cena dramatúrgica, desde como é concebida e como pode ser realizada certa dramaturgia, até a encenação propriamente dita, né? Não à toa, fazendo um parêntese, os grandes os grandes atores formados pelo CPT têm vida longa, sem a direção do Antunes, não por acaso, porque esse é um tipo de formação que justamente dá grande autonomia para o autor. Ele deixa de estar alienado e cumprir ordens de outros, pensando que são suas, e ele passa realmente a ser o dono, na falta de um termo melhor, daquilo que está acontecendo, né? E aí, pegando alguns documentos, só e já pensando no final aí da minha fala, o Prêt-à-Porter, ele vem justamente no dizer do próprio Antunes Filho, como um teatro de amor desinteressado, kantiano, onde eu não tenho nenhum fim senão a elaboração feita pelos atores. E essa elaboração, ela pode levar o tempo que quiser, desde que ela seja completamente constituída daquilo que os atores quiseram colocar em cena, única e exclusivamente. E, não à toa, o Prêt-à-Porter, ele tem uma configuração mais épica, por assim dizer, também na falta de um termo melhor, porque ele é localizado numa sala de ensaios. Antes sempre foi feito ali no Sesc Anchieta, no Sesc Consolação, tirando as turnês, onde em algum espaço do Sesc era feito como que uma sala para apresentações de teatro, e hoje em dia, até 2010, no caso já faz um tempo, era feito no espaço do CPT, no 7º andar ali do Sesc Consolação, que é a sala de ensaios. Então, houve sempre um caráter de colocar, um caráter de tentar desfetichizar, não como um mundo onírico do palco italiano, mas colocando tanto atores quanto público como conscientes do que estava acontecendo, e os atores arquitetando tudo o que estava acontecendo. E justamente, mais uma vez, citação do Antunes, com a intenção de fugir à poluição visual da sociedade de consumo, onde esse ator não trabalha mais por conta das sensações brutas, mas por conta da sensibilidade, onde esse ator está livre para construir, com o que eles chamam de voz na ressonância, e aí é uma questão estética mesmo, existe uma concepção estética que vem desse falso naturalismo, então a impostação de voz, o modo de colocar o corpo em cena, para que esse ator possa se observar fazendo e construir, e ser o demiurgo de tudo aquilo que está sendo encenado. Ou seja, um construtor em toda a sua humanidade, desempenhando esteticamente, enquanto ele é a sua própria criatura. E aí, finalizando, pensando no próprio manifesto, que tem por título Ser e Não Ser, eis a solução, onde os atores tentam fugir de estereótipos para criar, de certo modo, outros mundos, mesmo que com um certo caráter épico de sala de ensaio, tornando consciente para os atores e para a plateia o que estava acontecendo e demonstrando que o mundo do teatro, ele é criado, e de preferência pelo seu ator principal, que é o ator. Esse manifesto se finaliza dizendo que essa nova teatralidade, proposta pela forma artística Prêt-à-Porter, propõe o ator senhor do palco. Uma citação longa para finalizar. Prêt-à-Porter é uma busca de renovação de oxigênio, uma fuga dessa mesmice estereotipada em todos os níveis do teatro. Há um exílio dos palcos, um exílio não somente dos atores, mas também dos autores e também do público que vive à sombra, entediado, sem saber exatamente o que se passa, mas que espertamente sabe fugir cada dia mais das casas de espetáculo. O Prêt-à-Porter não é um espetáculo que é espetáculo, uma improvisação que não é improvisação, um esboço descartável na sua aparência, mas uma reflexão sobre o fazer teatral.
Um espaço que não é palco, sem refletores, sem aparelhos de som, sem qualquer condição de um teatro convencional. São meses e meses de trabalho, de leituras e reflexões, e de muita prática através de exercícios diários. Ele pretende ser uma proposta básica. É e não é. É apenas uma probabilidade de ser não sendo. O prêt-à-porter é uma virtualidade. Virtualidade essa que faz com que os atores sejam desalienados do seu papel de protagonistas e criadores do teatro, para que eles possam, então, fazer parte de cada milímetro que é o teatro, que é a construção de uma cena, de uma dramaturgia e da encenação propriamente dita. É isso, esse caminho que vai da formação à forma artística prêt-à-porter do Antunes Filho, do Centro de Pesquisa Teatral. Obrigado. Obrigado, João, pela sua exposição. Eu peço a todos presentes, quem tiver dúvidas sobre a apresentação do João, que anote a pergunta, a gente vai retornar isso ao final das comunicações, né? Vamos dar continuidade, então, à mesa. Aqui a ordem que aparece é a comunicação da Eduarda. Tudo bem se a gente for assim? Pode apresentar? Então, Eduarda, só para reiterar, eu pediria que você fizesse uma breve apresentação sua, da sua formação e a sua pesquisa. Assim que que você concluir, eu vou dar início à cronometragem, tá? Mas é o mesmo esquema, eu aviso aqui no chat quando faltarem 2 minutos para os 15, mas você vai ter um tempinho extra também para poder fazer a conclusão, tá? Então, fica à vontade, pode começar. Olá a todos. Primeiramente, parabéns, João. A apresentação foi maravilhosa. Acho muito interessante. Meu nome é Eduarda. Eu não sou da área de estética, vamos dizer assim. Eu estudo a área da biopolítica e a relação com o feminismo. Mas essa reflexão acerca do tema que a gente vai falar, que eu vou falar, né, a respeito, é mais realmente uma reflexão. Então, assim, eu vou usar alguns teóricos, eu vou partir de uns pressupostos filosóficos, né, porque eu sou daqui da filosofia, eu faço filosofia aqui na USP, mas eu não quero que eles sejam levados como algo teórico demais. Então, eu estou pensando na expressão artística como um todo mesmo. Bom, começando sobre a minha pesquisa, quando eu pensei a respeito, eu recém tinha terminado um curso aqui na faculdade sobre a obra de Condillac. E foi uma coisa que me impressionou muito o fato do jeito como ele tratava diferente, né? Até a forma não ser materialista, sensualista, né? Essa palavra que eu usei na minha comunicação. Quando eu senti tudo isso e eu comecei a ligar, eu realmente refleti acerca do tema e acerca da Covid, juntamente com o fato de uma leitura de um texto de uma autora, uma rapper feminista com um alter ego de Profana, que ela fez uma sensibilização em um texto sobre como ela sentia que quando ela falava, a partir dos rappers dela, que sobre estupro, sobre violência de gênero, as pessoas se sentiam muito mais tocadas do que quando ela apresentava os números gigantescos daquelas violências. Então, isso me partiu de uma reflexão de que, bom, por que a arte faz isso? O que é a arte? Por que ela toca dessa forma? Bom, ela chama, essa artista profana, ela fala sobre que a experiência, ela chamou de combustível de ação. E por que combustível de ação? Porque é a partir daí que ela sentia que podia ser dado o agir. Eu achei isso interessantíssimo. Então, eu achei, a partir dessa reflexão, que é necessário sentir o real para que possa realmente haver ação. Bom, outra questão, acho que é importante, que eu também abordei na primeira parte da comunicação, foi sobre a questão da Covid-19 no mundo virtual. Virtual vem do latim virtualis, que significa com algo que, apesar de extrema correspondência com o real, ele não faz parte dele. Ou seja, ele gera um efeito, mas ele não existe. Isso é interessante de se pensar, porque a gente vivia, na época da Covid, em meio à pandemia,
pelo menos as pessoas que tinham a possibilidade de se cuidar e ficar em casa, em uma situação virtual. A gente não tinha contato físico com as outras pessoas. E como era esse contato? Era extremo, quando a gente pensa, por exemplo, nos debates que aconteciam, nas euforias políticas, nas euforias de debates, mas ao mesmo tempo ela era real. Você não conseguia sentir as pessoas, você não conseguia sentir a verdade das pessoas, as palavras, as coisas, como elas são. A saudade talvez foi a palavra que mais vigorou durante a pandemia, a saudade de fazer coisas que pareciam, sei lá, fúteis, a saudade de andar pela rua, de não usar máscara. Eu acho que o sentido da asfixia gerou essa frase do seminário, gera muitas questões acerca disso, que até mesmo a máscara é uma própria analogia, né? O que a gente estava sentindo, a gente estava capturado, mas era necessário ao mesmo tempo. Então, assim, sobre essa dualidade do mundo que gera um efeito, mas que ao mesmo tempo não é. Então, partindo para a filosofia de Kudillac, ele meio que fala que o tato seria, de alguma forma, dos sentidos, o mais filosófico. Ele está aqui fazendo uma comparação, um debate com o princípio de Descartes, né? Então, ele está falando, não, olha, peraí, se eu toco algo, eu sei que aquilo existe. Ele não está falando necessariamente que seja o único, ou que seja o melhor ou o maior, mas o mais filosófico, porque ele é, a partir do momento que ele é. Então, se eu toco algo, eu sei que ali está. O que pode ser que eu julgue de maneira errada, mas ele é. Então, ele faz uma contraposição entre perceber esse tipo de coisas e ter atenção. E é nessa parte que eu faço o encontro com a arte. Ele cita no livro Ensaio sobre Entendimento Humano o quanto ele fez uma comparação acerca de uma pessoa num teatro assistindo uma peça com uma pessoa que pode aprender algo. Então ele diz, se você está num teatro, você possivelmente vai ficar ligado no que está se passando no palco. Você, depois da apresentação, pode se questionar sobre muitas coisas. Por exemplo, você pode pensar, será que passou uma mosca? Será que, sei lá, o cenário tinha um furo em tal lugar, mas não era um lugar de foco? Então, assim, são pequenas coisas que você está percebendo a todo momento. Não é algo como se você não estivesse vendo. Você está vendo e percebendo. Mas, ao mesmo tempo, não era o seu foco, não era a sua atenção. A sua atenção estava em ser, naquele momento, a história das quais os personagens estavam falando. Então, se eu estou assistindo uma peça de teatro, o Sartre também faz uma comparação do tipo com o cinema, quando ele fala da sala escura, que ninguém vê ninguém, e aí ele fala, né, quando acendem as luzes, todo mundo olha para o lado e vê pessoas totalmente diferentes do que a gente está acostumado a conviver no dia a dia. Ele fala nas palavras, né? Ele comenta sobre como no cinema as pessoas estavam sentadas lá, tudo num canto escuro, prestando atenção e do nada acendia. E se viam crianças, mulheres, os pobres, os trabalhadores, pessoas que às vezes nunca se viam, que às vezes até quando saíam meio assim, encolhidas para não encostarem uns nos outros, mas naquele momento do cinema nada disso importava. A atenção estava no filme. Bom, essa percepção, né, que a gente pode dar assim, da atenção, é algo como ele encarna da mesma forma que a consciência. Em que sentido? A percepção tem um grau menor, se a gente pode dizer assim, na questão em eu não guardo. A operação da consciência me faz refletir e me faz guardar aquilo. Ele faz um experimento, por exemplo, pisco os meus olhos os dias inteiros. Eu sei, de alguma forma, que quando eu pisco o olho fica preto, fica tudo escuro. Mas quando eu estou vivendo, eu não fico pensando a respeito disso. Uma coisa que me passa. Ao contrário, se eu estou vendo algum livro, eu leio e
e vejo as palavras e sinto as palavras de alguma forma. E, além disso, eu não percebo que, para perceber as palavras, eu preciso antes ter percebido as letras, que eu preciso antes ter percebido o jeito como elas se juntam, as ordens das palavras. Então, assim, são ordenações para entender as coisas. E, voltando para a parte da arte, o que me tocou foi, em 2020, a obra vencedora de um prêmio, que agora não me lembro o nome, eu não tenho, mas eu perdi em algum lugar, de um prêmio de fotografia, foi um dinamarquês que fotografou aqui no interior de São Paulo, uma casa de repouso, onde a enfermeira abraçava uma senhora por meio de totalmente plastificado. E o nome da fotografia é o Último Abraço. Então, assim, essa foto marcou o mundo inteiro, né? Tipo, ganhou um prêmio por isso, e foi divulgado em vários meios, e você sente a poética daquela imagem a partir do momento que você vê. E aí eu fiquei pensando, aquela imagem, de alguma forma, comove mais do que os números de 500 mortes por dia que apareciam na TV todos os dias. As 500 mortes que estavam acontecendo todos os dias não mobilizavam mais ninguém, de alguma forma. Infelizmente. Claro, a gente sabia o que estava acontecendo, a gente sabia que era horrível, mas isso não sensibilizava. Aquela foto que era o toque do real, que era a demonstração da realidade em seu mais íntimo ser, era o real. Porque um número, eu não entendo um número. Eu não consigo associar 500 a cada um indivíduo. 500 é um número. E a partir da arte que eu posso, a partir dos problemas reais, que se encontram na realidade, que se encontram de alguma forma nesses números, transformar em algo palpável, em algo que possa haver tato. Esse tato, longe de ser necessariamente o tato que a gente pega nas coisas necessariamente, é um tato de sentir. Por isso que eu coloco entender o mundo, sentir o real. Porque a partir do momento que você sente o real, é a partir do momento que há reflexão. Então é a arte que faz essa ligação entre o mundo e o real. E falando um pouquinho mais, aprofundando nessa parte de sentir o real, isso foi meio que um contexto que é um conceito que eu meio que explorei nesse trabalho que eu fiz sobre Condillac, e eu defini ele como modo de ser, modo de existência. Então, a arte não apenas como uma modalidade, mas a arte como vida, a arte como objeto de ser, a arte como modo de aparecer. Por isso que eu também não chamo a obra de Condillac de materialista, porque para mim não faz sentido, porque não há materiais necessariamente falando. Ele, por exemplo, fala da poesia em sua arte de escrever, e a poesia para ele é, de alguma forma, um modo de transpassar as éticas, as morais, a partir daquilo, seguindo meio que a linha de Aristóteles e Platão, mesmo que de forma diferente. Na filosofia é muito comentado sobre quanto o filósofo é expulso, né, da cidade de Platão, da República, mas de alguma forma está explícito ali, porque o poeta carrega essa imposição moral, essa complexidade de ditar e de conduzir as pessoas a algo. E essa condução seria o tocar o real. Acho que é isso. Tenho mais tempo? Eu tô meio perdida aqui. Sim, você teria em torno de uns 3 minutos ainda. Se quiser fazer uma conclusão, fica à vontade. Bom, por fim, como eu disse, meu entendimento aqui não era para fazer uma certa teorização,
algo muito profundo no sentido de filosófico mesmo, era mais para trazer uma reflexão entre como a gente pode conectar as coisas em relação tanto à filosofia quanto ao mundo, quanto a gente precisa da arte, o quanto a arte não é só algo que hoje em dia, né, se trata muito como algo supérfluo, e a necessidade da arte, para que a gente realmente possa sentir o real e entender o mundo. Essa é a minha conclusão a respeito do tema, e eu agradeço a todos, e me desculpe, como eu disse, eu não sou especialista no assunto, eu sou apenas uma interessada que pensa ser poeta e pretende escrever algo. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Eduarda. Que bom que você é uma interessada na arte. Todos somos, né, de certa forma. Novamente, então, eu peço àqueles que gostariam de fazer perguntas à Eduarda que as anotem e aguardem para o final da nossa mesa, né? Dando continuidade, então, eu pediria para a Bruna fazer o mesmo esqueminha de uma apresentação sobre a sua formação, para em seguida a gente dar continuidade aqui nas comunicações, tá? Então, Bruna, fica à vontade, pode começar. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim? Bom, gente, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo aceite da minha comunicação. Muito prazer, eu sou a Bruna. Agradeço também a organização do evento, Leonardo, pela mediação, pelas orientações recebidas. É a primeira vez que eu apresento uma comunicação na USP, mas também uma comunicação na pós-graduação. Meu percurso, assim como o do João, é um tanto eclético, então eu começo minha trajetória estudando turismo. O turismo me leva a ir trabalhar com educação em museus, e em museus eu encontro a filosofia da arte, que aí me leva até a graduação de filosofia. Comecei minha formação em filosofia aqui em São Paulo, na Unifesp, a princípio. No meio do caminho pedi transferência para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu concluí minha graduação lá. E agora eu faço parte do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, com o mesmo orientador, e apesar de ser lá em Santa Catarina, eu falo com vocês aqui de São Paulo. Eu ingressei durante a pandemia, então a própria experiência de estar na pós-graduação em um momento tão difícil tem me marcado, né, e a pesquisa, tal como ela tem se desenvolvido, também é um resultado dessa condição que já de saída eu resolvi arriscar, né. Bom, e aí, Leonardo, eu ia te perguntar, existe a possibilidade de eu abrir uma apresentação aqui? Eu fiz uma apresentação de slides só para conduzir minha fala, e se for possível... Claro, no canto aqui, aliás, na parte inferior da chamada, ao lado da mãozinha aqui, você pode fazer a apresentação, né? Tá? Certo, deixa eu escolher aqui, uma guia. Acho que... será que é isso? Opa, vou só arrumar o modo de apresentação. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim, conseguimos. Ok, perfeito. Então, já, de antemão, vocês vão notar que, como eu fiz uma apresentação, talvez não fique tanto num campo de reflexão tão livre, né? A minha ideia é também comunicar um pouquinho do que eu venho descoberto ao longo da minha pesquisa, então vou passear aí por alguns autores, alguns filósofos e alguns conceitos também. Vou tentar fazer isso de uma maneira breve e ao mesmo tempo compreensível. Então, a minha comunicação chama Apontamentos para uma Filosofia da Dança, né? Eu sou orientada pelo professor Dr. Celso Braida, lá da UFSC. Deixa eu só descobrir como é que eu... Bom, fiz uma ficha de identificação, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Bom, é o nível mestrado, né?
área de concentração da ontologia e fenomenologia. Essa comunicação é parte de um projeto maior, que é o meu projeto de pesquisa mesmo, cujo título é Arte como Ação e Ficção, uma ontologia da dança. As palavras-chave: filosofia da dança, arte como performance, ação e ficção. E aí, bom, meu orientador. E aí, para a gente iniciar a conversa, só para também vocês entenderem o meu percurso, que venho já da graduação, né, eu me deparo com a pergunta: o que é arte? Então, é a pergunta que a gente encontra, né, ao longo da filosofia, e tanto é uma pergunta que vem do campo da ontologia, né, de tentar entender o que se entende, o que é arte, né, quais são os entes entendidos como objetos artísticos, mas também, em consequência, entender um pouquinho o sentido da arte. Mas a minha pergunta inicial foi essa. Acho que essa pergunta encontra, né, um problema de saída, que é o problema da multiplicidade das artes. Então, a gente atua num campo em que o artístico, ele ocorre de muitas maneiras, né, então eu trago algumas imagens só para, tipo, a gente poder relembrar, né, que existem muitas formas artísticas. E aí, minha pergunta é justamente entender de que forma a filosofia discute e o que ela admite como arte, né. E como pano de fundo, a minha principal questão é saber se a arte da dança é aceita como arte dentro das discussões filosóficas. Então, na graduação, eu fiz um percurso estudando um autor estadunidense, que é o Arthur Danto, né, e é um paradigma que eu encontrei a princípio, meu recorte foi ali. Então, o que eu vou falar a princípio dos paradigmas que eu estou tentando me contrapor, ou ao menos que eu estou sugerindo como não sendo suficientes para pensar a arte da dança, eles estão apresentados aqui a partir do recorte que o próprio Danto, que foi o autor que eu estudei, ele faz. Então, alguns paradigmas teóricos que eu imagino que muitos de vocês ou estudam ou talvez encontraram durante a formação de vocês. Primeiro, o paradigma estético-sensorial. Então, trago alguns exemplos dentro do que o próprio Danto fala, né, como eu disse. Então, ele apresenta dentro desse paradigma a teoria imitativa da arte, pensa a arte como imitação da realidade. A Mona Lisa aparece aí ilustrativamente, mas, enfim, tem uma infinidade de obras que poderiam entrar dentro dessa concepção do artístico, de entender que a arte é aquilo que almeja imitar a realidade, né, e aí uma série de estilos e técnicas artísticas se desenvolve para alcançar esse objetivo, digamos. Já no século XX, a gente se depara com as vanguardas, ao menos é o recorte que o Danto faz dentro da historiografia dele. Então, em contraponto ao primeiro movimento da Era da Arte, que ele chama de Era da Imitação da Realidade, nas vanguardas, ele atribui, né, principalmente a arte abstrata, um papel muito fundamental em que a arte se desvincula dessa necessidade de se marcar como dentro dos ideais da mimesis, e passa a pensar, então, a arte pela arte. Então, eu trago aqui um exemplo do Pollock, que é um artista recorrentemente citado por ele. Então, coloco também como a busca, né, de uma arte pura, concebida para ser arte, com foco na sua materialidade e conteúdo. O Pollock certamente é só um exemplo, existem muitas outras vanguardas, muitos outros movimentos, mas todos muito num esforço de se provarem como verdadeira arte, mas todos também muito pautados na ideia de um objeto material, né? Na sequência, o paradigma semântico hermenêutico, do qual o próprio Arthur Danto, assim, se classifica, né? E claro que existem outros autores dentro disso, mas trazendo, então, essa referência dele, o Danto, ele apresenta a ideia do artístico, aquilo que define a arte, como um significado corporificado. Então, nesse sentido, o artístico estaria no campo do semântico e nessa relação objeto-significado. Eu trago essa imagem da Brillo Box, do Andy Warhol, porque também é um trabalho que recorrentemente é citado nas suas principais obras, ao menos no Após o Fim da Arte, a Arte Contemporânea e os Limites da História, e a Transfiguração do Lugar Comum, foram as obras que eu mais me debrucei.
E aí, dentro disso, estudando o Danto, eu percebi, né, uma considerável ausência de análise ou citação sobre dança, sobre obras de dança dentro do seu discurso. E então, isso me intrigou, porque eu esqueci de comentar lá no início, falando sobre a minha formação, né, eu também sou artista da dança, então eu trabalho com dança, e então a dança, como sempre esteve comigo, sempre também foi objeto de indagações e reflexões, e aí eu senti essa falta e passei a me perguntar, então, dança é arte, né, o problema da dança como arte no debate filosófico. Então, só para vocês terem uma ideia, a pesquisa ainda está no início, né, mas um dos autores que eu passei a encontrar falando sobre isso é o Frederico Yoda, que é um professor do Departamento de Filosofia da Sorbonne. Ele tem um artigo muito interessante que chama A Dança e a Ausência da Obra, no qual ele fala da dança nesse sentido de ser uma arte ausente, né, de obra, e ausente de obra em dois sentidos, tanto no sentido de não produzir um artefato, quanto no sentido de ser ausente dos discursos filosóficos. E aí, só para vocês terem ideia do percurso, mais ou menos, de como ele fala, né, de outros filósofos falando sobre a dança, e não são filósofos dos quais eu me aventurei ainda em ler, né, com profundidade, mas pegando justamente o panorama que ele faz, ele vai comentando algumas coisas, né, de como aparece a dança nesses autores. Então, em Kant, ela não é enumerada e nem citada entre as verdadeiras artes, na classificação do seu 51º parágrafo da divisão das belas artes. Hegel e Schelling reafirmam a omissão em seus sistemas estéticos, né, para eles as verdadeiras artes são a arquitetura, a pintura, a música e a poesia. Nietzsche, por sua vez, a pensa como metáfora que exerce funções diversas que lhes são atribuídas. O Valéry, a dança, ela já aparece com D maiúsculo pela primeira vez, e ele fala dela colocando como seu empenho está em inscrevê-la como núcleo originário que atesta a possibilidade de toda arte, e que não seria passível de recusa pelas artes empíricas, em concordância com a diversidade de seus objetos e técnicas. Eustrow comenta que a aparência da dança insiste na tese da unidade fenomenológica do sentir e do mover-se, e ela manifesta em sua forma mais simples e mais geral um certo entrelaçamento entre receptividade sensível e atividade criadora, sobre a qual se apoia o conjunto de artes constituídas. E aí, o Alain Badiou, né, ele é um filósofo que, na verdade, ele acaba até dizendo que a dança não é arte, no máximo ela é um signo da possibilidade da arte, pois está inscrita no corpo. Então, ele tenta fazer uma historização do transcendental pela arte coreográfica, porém, a historicidade prometida por ele não foi jamais descrita, ele nem sequer analisa qualquer obra de dança. Então, até aqui, o que é interessante a gente perceber é que a dança, ela ou é trazida como uma metáfora, ou ela é relegada como uma arte menor, ou ela é colocada como uma arte em relação a outra arte. Então, em nenhuma dessas circunstâncias até aqui, a dança consegue ser plena ela mesma e autônoma como arte. E, finalmente, eu trago também o que o Danto, alguns pontos do Danto, já tinha comentado, né? Então, a dança não é analisada, o artístico para ele se dá na relação do objeto-significado, e o máximo que eu encontro aí do Danto, ao falar de artes da execução, né, artes que não são necessariamente produtoras de artefatos, é ele falando sobre a performance, na sua obra O Descredenciamento Filosófico da Arte, tem um ensaio lá chamado Arte Disturbacional, em que ele tem uma certa dificuldade de admitir a arte da performance como arte, porque, segundo ele, é uma arte que regride dentro de um suposto progresso da arte rumo a um ideal teleológico que é de base hegeliana. Bom, então, o problema da pesquisa que eu encontrei é justamente uma inadequação, né, dos paradigmas estético-sensorial e semântico-hermenêutico para conferir estatuto de arte plena à dança. E aí, diante disso, por que eu digo que existe essa dificuldade de inadequação? Então, para isso, eu apresento agora algumas especificidades da arte da dança,
que foram, inclusive, organizadas pelo meu professor orientador, que é uma das pessoas que tem pensado filosofia da dança no Brasil. Então, esses elementos que eu destaco aqui foram organizados por ele em alguns dos seus textos. Então, a arte da dança, a gente de saída já tem que ela não é uma arte poética, ou seja, ela não é poética tanto no sentido de não produzir artefatos, como também ela não produz discursos linguísticos e narrativos. Então, não é possível se separar a dança do corpo que dança, diferentemente de um pintor ou um escultor que consegue separar a sua obra do seu próprio corpo. A dança, ela dispensa elementos estéticos, cínicos e representacionais, embora quase sempre em espetáculos de dança a gente possa ver presente esses elementos, não é isso ainda assim que constitui o artístico da dança, né? Então, esses elementos são contingentes e são escolhas, né? Porque o corpo na dança se basta. Então, apesar disso, dela não ser uma arte que requer essencialmente elementos cínicos, estéticos e representacionais, ela sempre tem um sentido na sua realização. Então, ela não é simplesmente um espasmo do corpo, ela tem um sentido ao ser realizada. E aí, pensando nessa especificidade, né, do seu tempo de duração, a dança é dança enquanto se realiza. Então, ela é acontecimento do corpo que a perfaz. E, finalmente, ela é um exercício de ficção de sentido. Ao dançar, instaura esse sentido onde não havia nenhum. Então, antes de se dançar, propriamente aquilo que emerge enquanto sentido não existia. Então, é só no perfazer do corpo que foi possível instaurar, digamos, esse sentido. Esses elementos, eles são elementos que eu ainda também estou me apropriando, estou esmiuçando, né? Mas eles estão muito presentes em um outro paradigma, que é esse paradigma que eu estou tentando adentrar e verificar se ele dá conta de acolher a dança como uma arte plena, que é o paradigma performativo. Bom, então a minha pergunta a ser respondida é justamente como é que o paradigma performativo possibilita a dança, o estatuto de arte plena. Então, alguns conceitos que esse paradigma do que eu consegui adentrar na pesquisa até agora me indicam, né? Tem alguns conceitos que parecem se adequar a pensar a própria especificidade da arte da dança. Então, o primeiro deles é o conceito de atividade, então, entender a arte da perspectiva da ação, pensando que todas as artes têm em comum em sua base um agir, uma ação, uma atividade efetiva, que pode ou não resultar na produção de um objeto. Há, assim, o deslocamento do foco de apreciação do artístico para a atividade geradora. Outro conceito na sequência, pensando na arte como ação, é o conceito de efetividade. Então, a experiência do artístico, ela se apresenta apenas por atos efetivos e interativos, os quais são ações interativas e cooperativas. Esse interativo e cooperativo é entendendo que a relação é triádica, então tem tanto a relação do artista, que é o gerador da sua ação, né, seja em produzir um objeto artístico, seja de produzir um evento artístico, existe o próprio objeto em si, ou o evento em si, e a relação desse objeto ou evento com o público. Então, é nessa relação triádica de cooperação que o sentido artístico se efetiva. E aí, pensando dessa perspectiva, os aspectos, o estético, né, o semântico, o formal, a materialidade e a presença, eles são entendidos como efeitos artísticos efetivos, seja de um ato, de um objeto, seja de um ato, seja de um objeto, e que dão-se apenas em atos interativos e efetivos. Eu sei que fica repetindo um pouco as palavras, mas é mais ou menos na repetição mesmo que eu também tenho conseguido entender essa perspectiva. Bom, o outro conceito é o conceito de atualidade. O artístico não é pensado e apreendido como uma possibilidade que foi realizada, né? Então, não se tem aqui uma perspectiva de que existem possibilidades artísticas em um plano, né, a ser realizado, e que o artista seria uma espécie de gênio ou de interlocutor que vai realizar e efetivar essa realidade. Ao contrário disso, o que se diz é que
ela é uma atividade efetiva e atual. Então, trata-se, assim, de inverter a relação entre possibilidade e efetividade. A possibilidade é instaurada pela ação e não anterior à ação. E, finalmente, o penúltimo, né, ficcionalidade, pensa-se aqui a arte como um ato de ficção do possível, que é muito isso que eu estava falando num tópico anterior, que faz ser o que não é, que ficciona sentido quando não havia nenhum, por ser precisamente a ação de tornar possível o que antes não era. Então, mais uma vez, ao invés de um plano ideal em que essas possibilidades existem, o artista realiza, é na ação que essa possibilidade se torna possível, e não antes da ação. E a performatividade, finalmente, o penúltimo conceito, pensando que aquilo que vem a ser possível é feito possível por um perfazer, que não é da ordem do natural, e nem existe em si, por si e em si. E, além disso, pensar que se atribui uma agência à própria obra ou evento, né? Então, essa performatividade é no sentido de que é no perfazer, no acontecer, que essa obra se torna efetiva e do qual faz surgir, emergir sentidos a partir dessa interação cooperativa entre a agência do artista, a agência do evento ou do objeto artístico e a agência do espectador, que vai estar ali em relação aos outros dois. Então, só para vocês terem ideia dos autores que eu tenho estudado, o primeiro deles é o meu próprio orientador, professor Celso Braida, da Universidade Federal de Santa Catarina. O próprio professor Braida se ancora, né, e tem estudado também as perspectivas da Érica Fischelich, que é uma das teóricas contemporâneas que tem estudado as artes da performance, e também pensado a cultura como performance. E também o professor David Davis, que atualmente está no Canadá, né, e que tem importantes obras em relação a essa perspectiva da arte como ação. Para finalizar, se eu admito, né, o que eu quero encaminhar, então, é que pensar a arte dessa perspectiva, ou melhor, pensando a dança da perspectiva da ação, permite que se pense o artístico e a arte da dança sem, por isso, excluir outras artes. Pois todas as artes são efeitos de uma atividade, todas as obras de arte, seja aquelas que são artefatos, seja as que são eventos, e também apenas atos, são instauradas por meio de atividades efetivas e também se constituem como artísticas apenas por meio de ações de interação efetivas. O ponto de virada teórica aqui está na concepção do efeito artístico, o estético, o semântico, o formal, a materialidade e a presença enquanto efeitos artísticos efetivos. Seja de um ato, seja de um objeto, dão-se apenas em atos interativos. E aí, para finalizar a conversa, já para ir encaminhando, eu finalizo também com uma citação do meu orientador, a respeito do próprio dançar e da arte da dança, em que ele coloca, né, a arte enquanto efeito da liberdade, aquilo que é, embora pudesse não ser. A dança, enquanto se faz como arte, é aquele gesto que não precisa ser realizado, que não tem de ser feito, e que não se dá por si, e nem acontece por natureza. E justamente nisso está o admirável de sua existência. A dança, a dançares e a bailares. E isso é uma surpresa, um inesperado. Que haja dança, que se dança, isso sobrevém ao existente. E aí a bibliografia, depois eu posso compartilhar, se alguém tiver interesse. E, finalmente, eu me despeço de vocês deixando os meus contatos, se alguém quiser também manter a conversa. Eu sou daqui de São Paulo, estou sempre por São Paulo, e essa imagem, só para também poder contextualizar, uma imagem de um trabalho que eu fiz durante a pandemia, que chamava Dança para Reinventar a Casa, Danças para Reinventar a Casa. E era justamente pensando no meu contexto de asfixia, dentro de um isolamento social, né, e pensando de como eu poderia, né, até pegando um pouco da fala da Eduarda, de como as coisas foram se tornando saturadas, e a gente foi perdendo a sensibilidade. Acho que uma das coisas, ao menos falando por mim, que eu perdi sensibilidade, era dentro da própria casa. Então, a casa virou ambiente de tudo, e a proposta desse trabalho, né, Danças para Reinventar a Casa, era justamente criar outras relações possíveis
com a casa. E é uma atividade que eu realizei, inclusive, com a Casa de Cultura de Guaianazes. Então, foi uma experiência que me fez ver sentido onde eu estava com uma dificuldade de encontrar algum. E é isso, agradeço a paciência de vocês até aqui. Vou interromper o compartilhamento. Obrigada. Obrigado, Bruno, pela sua exposição. Bom, então a gente vai dar continuidade à última comunicação, né? Novamente, para reiterar, eu peço àqueles que têm dúvidas sobre a exposição da Bruna, para aguardar mais um pouquinho, a gente já vai chegar nessa etapa, né? E vou passar em seguida agora a palavra para o Pablo, né? No mesmo esqueminha, peço que o Pablo, então, se apresente, fale da sua formação e da sua pesquisa, para em seguida a gente começar, de fato, a temporalizar aqui a exposição, tá? Então, fica à vontade, Pablo. Obrigado pelo aceite do trabalho. Também queria agradecer e parabenizar a organização do evento, né? Um evento enorme, pelo que eu vi, a gente não consegue assistir às mesas, são muitas mesas paralelas, né? Fora as conferências e as mesas redondas. Queria parabenizar também a Bruna, a Eduarda e o João Marcos pelas apresentações deles, gostei muito das três. E também queria agradecer os alunos, que eu falei que ia ter alguns alunos aqui, né? Tem uns 8, 9 do curso de filosofia, que eles estão fazendo um componente sobre cinema e educação. E eu, na verdade, mudei o título do trabalho, né? Um pouco porque eu estava numa outra mesa, que era uma mesa mais voltada para o cinema, e aí eu ia trabalhar uma questão da política, como está no título, né? O problema da traição e do traiçoeiro, né? E do traidor. São duas figuras que estão em Deleuze e Guattari, mas isso ia levar também muito tempo, e pelos 15 minutos que tem, e pelo que eu percebi, esse trabalho que eu vou apresentar aqui tem relação com a política da imagem, com a pedagogia da imagem, mais, né? Questão do cinema, que já foi falada pela Eduarda, essa relação do sentir, né? Eu acho que eu vou trabalhar a partir disso. Eu sou, bom, me apresentando também, eu sou formado pela USP, né? Eu fiz na USP a minha graduação, pós-graduação também, e atualmente eu sou professor na UFRB, na Bahia, no interior da Bahia. Então, esses alunos e alunas que estão aqui também são de lá, né? Mas essa virtualidade permite a gente viajar rapidamente para vários lugares, reencontrar, às vezes, pessoas. Eu acho muito bom. Então, também vou pedir para compartilhar aqui um slide. Vamos lá. Aqui. Estão vendo a imagem? Eu não estou vendo, se alguém puder só... Estamos, Pablo. Perfeito. Então, esse é o novo título, né, do trabalho. A linguagem cinematográfica como exercício da alteridade, tentando me encaixar um pouco mais no título da mesa, da linguagem, formação, processo, né, como os meus colegas falaram também. Então, vou começar com a leitura também de um texto, aí tem 15 minutos, se eu passar, aí você me avisa também, por favor. Ir ao cinema é uma experiência singular, tanto para os que vão pela primeira vez, com os olhos cheios de assombro e expectativa, como para aqueles que têm feito desta prática uma espécie de ritual, cinéfilos de todo tipo. É verdade que ultimamente temos assistido muitos filmes e séries por meio do streaming, cada um isolado na sua casa, mas ninguém pode esquecer a experiência de adentrar numa sala de cinema, um espaço fechado com uma abertura ao infinito, a tela, iluminada pela projeção de imagens que impactam nas diferentes retinas, transformando individualidades em espectadores.
É neste lugar místico e profano que rompe a diferença. Como nota Nilson Diniz, trata-se de um campo de imanência para o exercício do pensamento e da alteridade. A escuridão silenciosa, a amplitude da tela, o som envolvente e a presença anônima dos outros dão a sensação de estarmos vivendo em outro mundo. Esta desterritorialização contrasta fortemente com a convivência cristalizada da família que se senta à mesa do jantar para assistir à fatídica programação da TV, novela, jornal e futebol, reforçando os padrões da identidade nacional. Não é preciso ser crítico de cinema para poder compreender um filme. Alguns talvez sim. Outros são deliberadamente incompreensíveis e buscam despertar sensações para destravar o nosso entendimento. De fato, as imagens têm diferentes funções. Por isto, a linguagem cinematográfica pode ser vista como um processo de educação indispensável para quem deseja aproveitar a experiência integral do cinema, tirando ou pondo nela todo o nosso potencial como seres humanos e como espectadores. Nesse sentido, o cinema pode ser um aliado da educação que prepare o sujeito para a sua interação com o outro. Desde a perspectiva deleuziana que inspira este trabalho, pensamos a relação entre cinema e educação como uma pedagogia da imagem. No entanto, antes de avançar por essa via, convém advertir sobre certos equívocos que cercam esta relação, apesar das boas intenções pedagógicas. A imagem, o primeiro erro desta pedagogia tradicional, que usa o cinema para ensinar, o primeiro erro é considerar o cinema e a educação como um meio de comunicação. Deleuze dizia que comunicar é transmitir palavras de ordem. Neste esquema, a informação passa do emissor ao receptor, através de uma linguagem comum, mas isto produz somente um discurso repetitivo. Comunicar é repetir o mesmo. Ao invés de reduzir o cinema-educação a essa função informativa, poderíamos praticar o exercício da alteridade sem cair na repetição do mesmo. O segundo erro consiste em pensar o cinema como instrumento didático para ilustrar conteúdos pedagógicos. Isto ocorre porque na imagem clássica da educação, a pedagogia identifica o pensamento com a verdade. Bom, aí que entraria a questão do traidor e tal, né? O modelo de verdade, a potência do falso, coisas bastante contrárias a uma certa pedagogia tradicional que está pautada nessa boa intenção de buscar a verdade com a qual Deleuze e toda a tradição deleuziana não está de acordo, né? Como se houvesse uma inclinação natural do sujeito a buscar a verdade. Para Deleuze, que desconfia plenamente das boas intenções do sujeito, não há nenhuma afinidade natural entre pensamento e verdade. Ao contrário, o pensamento surge como uma espécie de violência que força o sujeito a pensar. Bom, aqui tem muitas questões que a gente pode discutir depois um possível debate, né, como estes erros pedagógicos, né, por que isso é considerado um erro, mas a gente pode adiantar a diferença entre um cinema de diversão, né, e um cinema mais filosófico, né, que às vezes é muito chato e não é divertido, às vezes dá para conciliar as duas coisas, outras vezes não. Mas não usar a pedagogia para ilustrar uma aula ou usar os filmes, né, para ilustrar conceitos, isso seria bastante reducionista. Tirando, então, esses dois erros, a transformação da pedagogia, a nova pedagogia do olhar, coincide com a passagem da pedagogia da imagem-movimento para a pedagogia da imagem-tempo. Esses são os dois livros sobre cinema de Deleuze, Cinema 1, a imagem-movimento, Cinema 2, a imagem-tempo, que correspondem a um cinema clássico e a um cinema moderno que rompe com certas prerrogativas, certas características do cinema clássico dos primeiros anos, né, das primeiras décadas. Nosso olhar, acostumado às sequências da imagem-ação, cuja trama podíamos acompanhar até o fim,
é surpreendido por um estado de parálise momentânea, onde não sabemos mais o que fazer ou que seguir, ou a quem seguir. Nesse espaço privilegiado irrompe o tempo do pensamento. Com efeito, a modernidade altera nossas relações com o espaço, o tempo e a transmissão de informações, fazendo com que as imagens e o som passem a ser signos de recursos mediáticos capazes de funcionar como dispositivos pedagógicos. O cinema desloca a educação para outros rumos. Perdão, eu esqueci de mudar o slide, né? Estaríamos aqui na segunda coluna agora. O cinema desloca a educação para outros rumos e nos faz pensar o diferente. Ao afetar a função comunicativa da educação, dá lugar a novos devires na emergência de um novo tempo. Eu cito o Nilson Diniz: a pedagogia da imagem-tempo nos convida a reinventar as nossas relações com o outro e a nos desprender de nós mesmos, liberando a vida ali onde está aprisionada, para devir outro, tornarmos-nos outra coisa. Este aspecto educativo e formativo do cinema tem a ver com o exercício da alteridade. Mais do que reconhecer o direito do outro à diferença, trata-se de desejar encontros com o outro, buscando em territórios desconhecidos aquilo que transforma a condição de permanecer igual e nos abre à experimentação de diferentes maneiras de estar no mundo. Há uma diferença entre pensar o outro e ser o outro, porque o outro não é apenas um outro eu, o estrangeiro, a mulher, o negro, o homossexual, com quem devo estabelecer uma política da boa vizinhança, mas tudo aquilo, humano, não humano, visível ou não, que me arranca da pretensa estabilidade de uma identidade fixa. A subjetividade não é mais essa composição estática de identidade, senão que passa a ser processual. Nesse processo, o encontro com diferentes fluxos provoca uma desestabilização que permite ao corpo devir outro. Como afirma Sueli Holnick, a subjetividade é uma textura ontológica que vai se fazendo de fluxos e partículas que constituem nossa composição atual, conectando-se com outros fluxos e partículas com os quais estão coexistindo, somando-se e esboçando outras composições. O devir exige algo que encarne este estado inédito que se fez em nós, esta diferença que fica reverberando à espera de um corpo que a traga para o visível. Cada um desses estados nos leva a encarnar uma diferença e assim nos tornamos outros. O cinema oferece diferentes modos de relacionar-se com o próprio corpo e com o outro, através de certos personagens que se transformam ao encontrar-se com o diferente. O alienígena, a criança excepcional, o louco, o mendigo, etc. A função educativa do cinema estaria, portanto, nesta desterritorialização do pensamento que gera novas conexões para o desejo e nos ensina outros modos de existir, pensar, sentir, dizer, atuar. Embora filmes comerciais mantenham o distanciamento em relação ao outro, ao tratar, por exemplo, dos povos vitimados, judeus, índios, escravos, inspirando piedade no espectador, existe um cinema que aposta nesta pedagogia da imagem-tempo quando faz da memória um exercício de aprendizagem. Para a pedagogia da aprendizagem tradicional, a memória funciona como depósito de conteúdos aprendidos, diferentemente da proposta cinematográfica de Alain Resnais, sublinhada por Diniz na análise deleuziana. Nesses filmes, a memória nos põe em contato com forças desterritorializadoras do pensamento. Em outras palavras, a aprendizagem é um processo que comunica com linhas de fuga e rompe com os métodos padronizados de ensino, pois não se comunica com o mesmo, mas com o outro do pensamento, o diferente, aquilo que constitui o impensável do pensamento. Hiroshima, Mon Amour, Hiroshima, Meu Amor, de Marguerite Duras e Alain Resnais, de 1959, não é um filme que faz pensar no outro, senão uma maneira de incitar-nos a que sejamos o outro. As imagens deste cinema já nos encadeiam exteriormente em percepções e ações concatenadas. Trata-se agora de situações ópticas e sonoras puras que promovem a encarnação deste devir outro. Assim,
o diretor extrai dos personagens esses sentimentos que transbordam o ator e o filme, acirrando a desterritorialização no espectador. Aí já vamos para a conclusão. Iniciamos esta comunicação lembrando da experiência do cinema. Desculpe. Desta imersão numa sala mágica, onde o deslocamento espaço-temporal nos projeta subitamente para as imagens na tela. Desse modo, o cinema abre um espaço de proximidade. Aqui a visão não se separa mais do tocar, porque a câmera assume uma função áptica. É como se o olho tocasse, né? Ou fosse tocado, o corpo fosse tocado pela imagem. Uma coisa que a Eduarda tinha falado também. A câmera assume essa função áptica que desterritorializa o olhar do espectador. Antes que separar-nos do real, o cinema nos faz habitar e inventar novas realidades, devires outros que arrastamos junto com as sensações visuais e auditivas que permanecem em nossa memória. São esses resíduos cinematográficos que podem afetar e transformar nossas vidas. Um exemplo mais recente desta afetação do devir é o filme Green Book, Livro Verde, de Peter Farrelly, 2018, no qual um músico negro, que está na parte de trás do carro, na imagem, contrata um motorista branco para que o acompanhe durante uma turnê pelo sul dos Estados Unidos, numa época extremamente racista. A convivência e as experiências vividas durante a turnê provocam uma transformação desta relação singular. Isso não afeta somente os personagens, que alguma vez foram pessoas reais, mas, sobretudo, o espectador, que, junto com o protagonista, passa a questionar-se. Eu cito o músico negro, que diz: mas eu não sou suficientemente branco, nem suficientemente negro, nem suficientemente homem. O que sou, ao final? Seja qual for a resposta, o processo desta indagação nos obriga, desde logo, a reconhecer a diferença constitutiva do outro como a própria. Eu sou outro. A opressão do racismo norte-americano também nos avala em séries comerciais como Olhos que Condenam, de Ana Duvernay, 2019, está em Netflix. Essa série, acho que tem 5 capítulos. Quem não assistiu, eu recomendo, como todos os outros filmes que foram citados aqui. Olhos que Condenam denuncia um caso real de injustiça judicial, vale o paradoxo, cometido contra 5 adolescentes negros em 1989. Ao tornar visíveis as maldades padecidas pela população negra, o cinema promove esta afetação do devir, tendência que rendeu um Oscar de melhor filme a Sob a Luz do Luar, Moonlight, em 2016, o Oscar foi em 2017. De certa forma, este filme infunde o exercício da alteridade através da linguagem cinematográfica, quando empurra o espectador de sua poltrona para um mundo desconhecido, onde as imagens beiram o insuportável. Nos embrenhamos em outra infância, transitamos outra adolescência e chegamos a outra maturidade. Seremos, então, um outro eu. Com este devir, teremos vivido no mundo das drogas, teremos descoberto o nosso próprio amor homossexual e assimilado o sofrimento à nossa existência. Incapazes de resolver as mazelas sociais, quizá deixemos a sala sendo menos preconceituosos, intolerantes e sem motivos para julgar os outros. Muito obrigado. Pablo, muito obrigado pela exposição, né? Com a sua fala, então, a gente conclui as comunicações. Eu preciso avisar já de antemão aos presentes que, infelizmente, eu também vou fazer a mediação de uma mesa que tem a duração das 4 às 6, né? Então, eu vou ter que sair um pouquinho antes, no mínimo uns 5 minutos antes, propor, então, um período de debate em torno de uns 20 minutos. Não é o que eu gostaria, eu acho que o conteúdo que foi apresentado tem debate para mais de hora, mas, enfim,
Eu separei algumas perguntas que eu gostaria de fazer para cada um dos comunicadores, mas antes eu quero conferir se a sala tem alguma pergunta específica, alguém no chat, ou então que está acompanhando quer se manifestar, abrir o microfone, antes de eu fazer as perguntas. Bom, interpretando o silêncio, silenciosamente, né? Eu começaria, então, fazendo uma pergunta, eu vou seguir a ordem, né, ao João, dizendo o seguinte: eu não conheço Prêt-à-Porter, eu nunca vi a exposição no Tunis Filho. Eu gostei muito da maneira como você coloca, o que eu conheço, assim, de passagem, são leituras justamente que enfatizam esse naturalismo um pouco peculiar, né? Então, por isso eu queria me valer de uma imagem, né, puxando para outras searas, para ver se eu consigo chegar nisso que eu quero te perguntar. Enfim, né? Indo mais para o lado do cinema, né? No cinema francês, a gente tem quase que uma polaridade, assim, né? Entre duas formas muito distantes de pensar a atuação, né? Por um lado, você tem o Bresson, Robert Bresson, que é muito marcado por justamente esse estigma de esvaziar qualquer sentimentalidade do ator, né? Ele quer um estado quase de inanição cênica, para que daí você sugue o mínimo para conteúdos interpretativos da cena, etc., né? De modo que num filme como... Eu esqueci o título em português, O Azar Baltazar. Deixa eu procurar aqui. A Grande Testemunha, né? Cujo protagonista do filme é um burrinho, justamente, né? Dizem que o animal, ele acaba sendo o protagonista paradigmático do Bresson, justamente porque ele teria, né, o esvaziamento absoluto da sensibilidade que é própria ao gênero humano, né? Por outro lado, alguém como o Godard, ele é muito, que nos deixou recentemente, né? Ele é muito marcado justamente por essa quase que pedagogia oposta, né? Muitas vezes se falou que os atores dos filmes do Godard eram também autores, que o Godard estava muito marcado por essa mística do teatro da crueldade, né? Então, muito do que era posto em cena ali por eles, Ana Karenina sobretudo, era dela mesmo, né? Não tinha sugestões do Godard, por assim dizer. E, paradigmaticamente, ambos estão meio que falando de uma espécie de posição de libertação do ato cênico, tanto o Bresson como o Godard, né? Então, durante a sua fala, quando você enunciou esse naturalismo, que não é bem um naturalismo, mas ainda assim consegue extrair uma autonomia por parte dos atores, né? Eu fiquei pensando nessa polaridade, que é um certo extremismo, né? De um que quer esvaziar completamente a subjetividade dos seus atores e de outro que dá uma liberdade, né, um passe monumental para que o ator seja um autor, né? Então, me valendo esses dois arquétipos, eu gostaria de saber como que você pensa isso, né? Se esse naturalismo, ele, de certa forma, faz uma mediação entre esses pontos, se não tem nada a ver com o que eu falei, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, qual que é a posição desse naturalismo. Eu respondo já? Vai ter mais alguma coisa? Posso responder? Como é que você quer, Leonardo? Bom, ficaria a cargo. Se você preferir, eu posso fazer as outras perguntas a todo mundo, mas eu não sei se caberia anotá-las, né? Não sei, vocês preferem como? Pode ser uma rodada... se você puder fazer já as perguntas. Tá, um falatório único e depois fica melhor, né? Então, passando para a Eduarda, né? Eduarda, na sua fala, eu notei uma polaridade entre o mundo e o real, sendo que a arte, ela agiria para dar ao mundo o tato do real, né? Eu achei muito interessante esse tipo de oposição que você estabeleceu. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, justamente. O que diferencia o mundo do real
o real ele é tátil por essência, o mundo não. Eu fiquei curioso mesmo, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Para a Bruna, novamente, eu não sou da área da dança, assim, né? Eu fiquei admirado vendo a sua exposição, justamente porque você fez uma síntese muito feliz no entendimento dessas várias abordagens, né? Mas eu fiquei pensando também, associei com um texto que eu acho fantástico, daquele que fez a abertura da nossa conferência ontem, que é o Jean Galard, né? O Jean Galard, ele tem um textinho fenomenal que chama Arte Sem Obra. Infelizmente, é um texto que não tem tradução, eu até peguei aqui a versão impressa que eu tenho, né? L'Art sans œuvre. E, na verdade, minha pergunta também quer fazer uma citação do primeiro parágrafo desse texto para problematizar o que você trouxe, né? Então, assim, em tradução livre, tá? Ele abre esse texto dizendo: antes de ser um paradoxo, a ideia de uma arte sem obra, como aquela de uma arte total, né, é das mais naturais. Ela corresponde ao sonho de um estado primordial, onde as artes agiriam de modo conjunto, numa espécie de indistinção originária, né? A tragédia grega, os espetáculos populares da Idade Média, tais como Richard Wagner queria os imaginar, era uma espécie de colaboração natural das artes. Mas é duvidoso que a noção de obra possa verdadeiramente se aplicar a casos paralelos, né? Na arte negra, vista por Georges Ballandier, né, e por muitos outros, a máscara é inseparável do movimento, indissociável de uma dança, de uma literatura. Então, tem como se autonomizar um meio artístico, né, na arte dita desses povos. Trata-se de uma técnica integral, segundo a palavra de Leopold Senghor. Os diversos modos de expressão concorrem ao mesmo objeto. Nós poderíamos chamar de uma arte total, porque ela é dinâmica, essencialmente, né, exigindo uma participação inteira. Mas como empregar aqui o termo obra? De um modo geral, a festa, em sociedades muito diversas, tem todas as aparências de uma arte integradora, sincrética e total. Mas ela não é obra, né? O Nietzsche perguntaria: de que serve toda a arte de nossas obras de arte se nós viríamos a perder essa arte superior que é a arte das festas, né? Aí está, então, uma primeira maneira de compreender como a arte pode se realizar sem obra, né? Eu acho esse parágrafo muito bonito, assim, sintético também. O texto traz outros problemas, é um artigo fundacional, convido a todos a lerem, né? Mas, enfim, gostaria de assumir essa introduçãozinha aqui como uma bateria de problemas para você, né? Que você continuasse desenvolvendo, falasse um pouco mais da dança como uma espécie de arte sem obra, ou no qual a obra tem um estatuto alterado, né? Enfim. E, para finalizar, então, uma pergunta ao Pablo, né? Também gostei muito da sua exposição. O cinema, felizmente, eu conheço um pouquinho mais. Cheguei a ler esses volumes do Deleuze, né? E partindo justamente deles, e novamente do Godard, que é o homenageado aqui da sessão, eu gostaria que você falasse, Pablo, de uma pedagogia que eu sinto que ela atua de modo subterrâneo a essa que você mencionou. O cinema, de fato, teria essa virulência de operar uma pedagogia pela alteridade, sentido amplo e franco, né? Mas me parece que alguém como Deleuze, ele vai eleger o cinema, e principalmente a figura do Godard, como alguém que é responsável por operar uma pedagogia da imagem, no sentido de que ali, quase que de modo não verbal mesmo, né, você aprende a ver. E, no caso, Godard seria, de fato, esse cineasta paradigmático, porque a ele caberia justamente uma espécie de interrupção no fluxo do paradigma geral das nossas relações com a imagem atualmente, né? Deleuze, ele antecipava isso, que é um sintoma crônico da sociedade da comunicação, que é justamente essa maneira de se portar frente à imagem, né? Frente a uma imagem, a gente se pergunta, qual é a próxima? Ao invés de parar para, de fato, né,
ter uma relação mais íntima, informativa, contemplativa e genuína frente à mesma imagem. Me parece que o Godard é um desses caras, né, que questionava isso constantemente, né? Essa imagem não é essa imagem, né? Essa imagem é também a outra imagem, enfim. Eu queria que você comentasse o que você acha disso, se há uma pedagogia de fundo, né, a essa pedagogia da alteridade, se dá para a gente dizer que elas andam em uníssono, né, se há essa pedagogia pela imagem também. Então é isso, eu vou me inquietar agora, aliás, aquietar, né, até o final das falas. Dou a palavra a vocês. Obrigado. Bom, vamos lá, vou começar respondendo, vou tentar ser um pouco telegráfico por conta do tempo. Seguinte, Leonardo, eu acho que existe um pouco dessa relação aí, eu vou na sua também. Eu acho que existe certa intenção de chegar, principalmente no Prêt-à-Porter, a esse ator-autor, né, onde ele é senhor de tudo o que acontece, mas essa forma, ela é derivada de um processo onde você acaba com as estereotipias. Então, existe um processo de formação de atores, com exercícios de atores, com repertório, porque para o Antunes Filho, o artista é o seu repertório. Então, existe uma série de processos que vão derivar nessa autonomia do ator, que é uma autonomia não pelo esvaziamento, mas, vamos dizer, pela mobilidade, pela elasticidade. Então, ele tem uma série de recursos por onde ele pode se mover. É nesse sentido que ele se torna senhor, e não um esvaziamento total de onde brotaria algo significativo. Então, eu acho que tem um pouco disso. Até, eu acho que mostra disso é que é teatro, não cinema. Porque no cinema, por mais inventivo que seja o ator, se a câmera não está pegando a inventividade dele, ou então a inventividade dele está em diálogo, mas de certa forma subsumida à câmera. No teatro, não. Então, eu acho que talvez esse diálogo entre esse ator-autor, mais transpondo isso para o teatro, sem a câmera, acho que a gente conseguiria chegar um pouco mais aí no que seria essa formação que resulta no Prêt-à-Porter. Acho que seria isso. Leonardo, pode fazer uma pergunta para mim? Claro. Legal, é porque acho que me veio uma pergunta que junta um pouco Pablo e João, pode ser? Só para aproveitar o ensejo. À vontade. Prazer, Eric. Estou aqui no grupo de estética junto com o Leonardo, etc. E, coincidentemente, fiz CPT, né, João? Fiquei lá com o Antunes, fiquei um tempão e tal. E aí eu queria perguntar para você, João, como é que você enxerga, e aí já estou ligando você, porque esse é meu objeto de estudo e pesquisa também, a questão cinematográfica dentro do CPT. E o Pablo colocou, e hoje justamente eu estudo a pedagogia através do cinema para o ator dentro do CPT, né? Estou justamente entrevistando as pessoas lá. E o Pablo trouxe 2 exemplos, e essa pergunta, essa segunda parte, então a primeira é para você, como que você enxerga a pedagogia dentro do CPT, e aí eu vou colocar para o Pablo a pergunta, mas se puder contribuir nisso. O Pablo trouxe 2 exemplos, assim, que inicialmente ele começa a fala dele, e me parece que vai mais para um cinema mais autoral, né? A primeira parte, quando ele traz o Alain Resnais. E a segunda, quando ele finaliza praticamente, um dos filmes eu não conheço, mas um ganhou o Oscar e o outro está na Netflix. O terceiro filme do Motorista eu não assisti, não conheço, Pablo, desculpe. Mas são filmes um pouco mais pops, que estariam dentro de um playwright americano, dentro de uma construção narrativa mais convencional. Você acha que cumpre, aí Pablo, né, e aí João também, cumpre essa mesma função pedagógica do cinema anterior ao qual você se referia? Eu digo, a função do Alain Resnais para um público espectador é uma, e a função do filme do streaming ou do ganhador do Oscar, Sob a Luz do Luar, é outra? Eles convergem aonde, Pablo? E aí para o João, nesse caso,
tinha diferença, se acha, na formação desse ator? Até porque o Léo perguntou do Bresson, né? Usou Bresson como exemplo, e Godard, são duas referências que a gente tem no CPT, né? A gente assiste os filmes de Bresson e Godard, independente de onde vem o esvaziamento, a não ação do ator. Como que você enxerga essa dicotomia pedagógica? Por que talvez no CPT se passasse mais filme autoral do que filme mais convencional? Muito obrigado pela palavra, licença a todos, desculpa a extensão, Pablo e João. Perfeito, Eric. Eu até vi você, eu falei assim, pô, que legal, tem gente do CPT. Você não me conhece, mas eu te conheço. Então, prazer agora conhecê-lo. E, Eric, é bem nisso em que eu tô, agora que as ideias ainda estão achando um pouco o lugar delas, porque enfim, você melhor do que eu sabe que o cinema enfim, para a formação do ator, aí o nosso, não sei se um pouco acho que modelo é uma palavra interessante, e eu acho que justamente pela ênfase no repertório, talvez esse cinema mais autoral seja mais interessante, porque, de certo modo, existe um dever ser embutido no cinema mais comercial. Você tem alguma coisa que você tem que ensinar, você tem um propósito final. No cinema autoral, menos. No cinema autoral, tem aquilo que o autor quer fazer. Existe menos uma preocupação com o resultado final pedagógico de formação de cidadãos do que com aquilo que está sendo figurado ou com a forma em si. E eu acho que talvez para a pedagogia do CPT, pensando aí, tendo como as cenas que podem formar ou não um prêt-à-porter, eu acho que a preocupação é mais com a forma e com a figuração, e é por isso a ênfase no cinema autoral, do que com uma lição que deveria formar os espectadores. Eu acho que talvez a relação seja essa. Mas é nisso que eu estou pensando. Eu acho que é isso. Se tem mais alguma coisa, aí a gente vai conversando. Obrigado a você. Leonardo, é isso. Ok. Se a Eduarda quiser dar continuidade, por favor. Tá bom. Bom, essa relação entre... Primeiro eu quero agradecer todas as comunicações que vieram antes e depois da minha, foi ótimo. Muitas coisas que eu peguei aqui para pensar também a respeito. Mas quando eu penso, eu uso muito, né, a diferenciação das palavras, o mundo e o real, e sobre essa relação entre o real e o tátil. Eu queria deixar um pouco meio claro que o real, para mim, é meio que o dever, né? Então, é o campo das possibilidades que a gente está. Então, eu não... Vamos dizer assim, a gente está tateando a todo momento real. A todo momento real. Então, a gente tem as possibilidades de mudança, e é por isso que a arte vem no real. Porque a arte é, em si, na minha visão, a possibilidade de mudança, de transformação. Pensando, por exemplo, no que o Pablo falou, né, na visão de educação, de se pôr em um outro, se colocar como outro, e a partir disso, ir transformando o seu mundo, que é algo estático, de alguma forma, que é algo que você... Vamos dizer assim, pegando essas analogias ao teatro, é um palco, o mundo é um palco, e o real é aquilo que a gente está encenando. E a gente precisa estar sempre ativo. Só que o que acontece muito é que a gente deixa o palco tomar a gente como objeto, e não a gente tomar ele como objeto. Então, seria uma eterna... Esse tato não seria só tocar, não seria só estar numa relação de sentir, mas uma relação meio de modificar também, porque o próprio real é a modificação, é o devir na minha concepção de mundo e real. Por isso que há essa diferenciação de palavras, assim. Mas
em relação a tudo isso, eu queria também só falar que Bruna, no próprio Congealed, ele fala sobre a dança como uma das primeiras artes a serem formadas no Ensaio sobre Origens do Entendimento, na segunda parte, capítulo 1. É logo no comecinho, é uma parte até pequena, mas ele fala sobre isso, então eu achei interessante comentar, se você quiser dar uma olhada. Ele fala como uma das primeiras por ser justamente os gestos, né, por ser uma forma de entendimento visual, mas enfim. É isso, muito obrigada a todo mundo. Se não tiver mais uma pergunta também, à vontade. Obrigada, Eduarda, pela indicação. Obrigada, Leonardo, também pela leitura do artigo. Fiquei super interessada, anotei aqui para procurar, e mesmo sem a tradução, tentar acessar. Achei muito instigante a sua pergunta, porque é justamente uma das perguntas cernes da minha pesquisa. Como é possível, me faz deslocar um pouco antes a pergunta para como é possível aprender o artístico da dança, né? E acho que esse é o grande embaraço da filosofia, é quando apresenta ou tenta pensar a arte em termos objetais. Então, pensando justamente em como ela apareceu, né, nesses alguns discursos filosóficos dos quais eu encontrei, né, obviamente não todos, mas sempre como candidata a ser uma arte que ainda não é, ou sempre em analogia a alguma outra arte. Então, muitas vezes, isso até na dança, às vezes, os artistas da dança acabam confundindo ou ancorando a ideia de que o artístico da dança está em relação à outra. Por exemplo, há quem diga que a dança, tal como a escultura, ela possa ser uma espécie de esculpir do espaço-tempo pelo corpo. Ou da mesma forma pode-se pensar uma analogia em relação à pintura, né, que o corpo pinta o espaço, desenha o espaço. E claro que são imagens, né, muito sedutoras e que de alguma forma podem acontecer, certamente, do corpo em movimento, ele pode ter um resultado, né, dos seus gestos em se assemelhar a isso, mas o ponto de virada é justamente deslocar o foco de apreciação. Então, justamente admitindo que o que se dança é inseparável do corpo que dança, então pensar o que resta de artes, digamos, se em um determinado espetáculo, se eu tiro os elementos estéticos, se eu tiro os elementos sígnicos que possam vir a ter, o que sobra? Sobra um corpo em movimento se perfazendo continuamente, né? Então, voltando um pouquinho mais, esse perfazer é pura ação, é puro ato. E isso seria o ponto inicial de se deslocar para apreciar. Então, o artístico seria a partir dessa atividade inicial do agir. E a mesma coisa, né? Alguém poderia confundir, pensar, o corpo não... A arte da dança tem o corpo como suporte, ou não dispensa o corpo. De fato, né? Mas, ao mesmo tempo, qual outra arte dispensa o corpo? Pensando assim, em termos lógicos, né, um pintor, um escultor, seja lá o artista que for, ele precisa do seu próprio corpo para materializar algo no mundo, né, mesmo que seja em forma de evento também. Mas o que é próprio da dança é que ela pode acontecer sem nenhum desses elementos objetais, né? Então, sem nenhum elemento estético, ela pode acontecer sem nenhum elemento sígnico, mas isso não quer dizer que ela é algo sem sentido, ela tem um sentido, né, à medida que ela vai se perfazendo. Então, é mais ou menos nesse caminho que eu tenho tentado entender, né, como é possível aprender a dança como arte, sem diminuí-la, sem tentar forçar ela a se encaixar na sombra de alguma outra arte que produz um objeto, e entendendo as especificidades dela. Então, nesse sentido, parece que, posso estar enganada, mas é que o paradigma performativo atende melhor, sem com isso excluir as outras artes, né? Então, é mais ou menos isso. Espero ter conseguido responder. Obrigada. Agora sou eu, né? Isso, Pablo, eu te deixei uma tarefa ingrata de fazer uma brevíssima síntese, infelizmente.
É um prazer participar aqui, ouvir vocês, as questões, a sua questão muito boa, a do Eric também. Na verdade, são questões que me fazem pensar, né? Isso que a gente busca um pouco na filosofia e nesses trabalhos, nessas comunicações. Chegamos com uma ideia e a recepção, a fala de vocês, mais do que ter uma resposta pronta para isso, né? Ou tirar de algum lugar a resposta, pensar, né, nessas questões. Então, vou tentar reconstruir, né, um pouco, né, para ver se... que aí também sempre tem um curto-circuito, né? A gente faz uma pergunta ou uma fala e o outro entendeu o que você perguntou ou não. Mas, como eu estou falando, me faz pensar, não interessa muito se a pergunta e a resposta, elas são exatamente isso, mas o que a gente pode pensar e construir a partir disso, né? Porque eu acho interessante. Então, o Leonardo tinha falado do Godard, né? Como uma alternativa, uma outra pedagogia complementar, né? Não sei se oposta, mas complementar, digamos, melhor, à pedagogia da imagem, a pedagogia da alteridade, né? Que nós chamamos aqui com o professor que eu citei, o Nilson Diniz, que ele trabalha a partir dele, que eu me interessei por essa questão da alteridade, essa possibilidade do cinema não nos fazer pensar no outro, mas, de fato, colocar uma transformação como as transformações que ocorrem quando você lê um livro de filosofia, e você lê o Descartes e passa a ser um pouco cartesiano, pelo menos durante um tempo, não pode ficar alheio, né? Isso é o que eu quero dizer, não é entender o texto e pronto. Eu tenho que entender esse eu penso, o que significa isso, viver isso, né? Então, o cinema também tem esse poder, não todos os filmes, né? Claro, mas essa questão da alteridade, mais do que pensar o autor e a obra, pensar o que acontece com os espectadores, né? E como isso pode ser benéfico, né? Às vezes ou não, para uma sociedade, né? Para a vida comum, tá? Mas eu tenho um trabalho feito sobre Godard também, inclusive eu apresentei há pouco no EFIBA, que foi um encontro de todas as universidades da Bahia, de que tem filosofia, e foi uma homenagem, pois justo nesse dia tinha falecido o Godard. Coincidiu também, na última hora, mudei o tema do trabalho e escolhi apresentar um pouco essa... Vou concordar com você, né? Só para não fugir da pergunta. Claro que o Godard é o principal cineasta a predileção do Deleuze, né? Por quê? Porque ele é o exponente da Nouvelle Vague, que é a corrente, por isso Nouvelle Vague, nova onda, né? Que nos anos 60, na França, mas também no neorrealismo italiano, o cinema novo brasileiro, foi uma onda de romper com o cinema clássico dos filmes de ação, né? Aí entra também, por exemplo, a questão do João Marcos, do ator. Ele falou um termo em inglês do ator, como é que se chama? Mas, enfim, o protagonismo do ator, né? Em Deleuze tem essa passagem da forma, da grande forma do cinema, que predomina a ação, né? A pequena forma, que são os filmes do Chaplin e do Buster Keaton, onde tem o predomínio do ator, né? A comicidade, inclusive você falou disso e está também ali. Então, a figura principal nessa passagem toda é o Godard, porque ele faz essa ruptura com a concatenação entre percepção e ação que predomina no cinema clássico, né? Você assiste um filme, qual é a narrativa, qual é a história? Aí você conta o filme e tudo fica certo, porque se reduz a isso, a uma ação que vai acontecendo, uma coisa que muda e um desenlace, né? O Godard, não, ele começa a fazer uma montagem de imagens no qual o que o Deleuze destaca é o entre dois, né? Isso é muito importante para qualquer pedagogia. O entre dois, não importam as coisas, os elementos, né, os pontos de parada, mas a passagem entre um e outro, a transformação entre um e outro. E isso pode ser interpretado de formas diferentes, né? Mas o Godard, ele usa isso para ensinar, para demonstrar, né? Ele tem uma ideia da prostituição, da vida da mulher, da revolução, da loucura, o tema que for, ele vai demonstrar isso através de imagens. Então, eu concordo com você que é uma pedagogia
rodar, que ela é destacada por Deleuze, né? Aí vem a pergunta do Eric, que eu acho que também é muito interessante, porque eu justamente fiz isso, né? O primeiro filme de Alain Resnais, que é uma outra corrente francesa, né? Mais ligada à questão do tempo, da memória, e usei filmes atuais que já não são dessa tradição academicista, se a gente pode falar, dessa tradição clássica dos cineastas, dos grandes cineastas, cinema de autor e tal. Mas por que eu fiz isso? Porque aí entra a questão da pedagogia, né? Como a gente pensa a pedagogia? A pergunta do Leonardo era: há duas pedagogias, pedagogia da imagem, pedagogia da alteridade, e agora é essa questão que se desdobra, né? Por quê? Porque eu falei no início, não interessa mais, ou não é o foco, o autor, nem a obra, mas o público, né? O público atual e o público brasileiro dos interiores, né, não é o mesmo que um público universitário, não é o mesmo que um público universitário da Europa, né? Não é o mesmo as crianças do Brasil, da periferia, que as crianças que vão ter, nos primeiros anos, conhecido o Louvre, por exemplo, para falar de pintura, ou todas as obras de arte famosas, né? Então, aí que entra a questão de que pedagogia e que filmes usar. Talvez você chega com filmes da Nouvelle Vague, em preto e branco, e aquilo é muito chato, inacessível, né? Se você não tiver um interesse por isso, próprio, de dizer, eu quero saber, eu estou procurando alguma coisa, não vai ser tão bom. Pode ser Godard, pode ser Kurosawa, pode ser todos aqueles cineastas que cito Deleuze, que também estão datados, né? São filmes, claro, a história eterna do cinema, eles vão ficar para sempre, mas eles estão relacionados a um período de história. E hoje a gente, como vai trabalhar com esse público que não tem acesso, né? Vai ter que fazer uma mediação, como todo professor. A pedagogia é fazer essa mediação. Não vou ficar assistindo filmes da Disney com eles, mas tem que ter uma noção de que se precisar também, né? Se precisar também, e procura lá fazer a filosofia e a pedagogia, né? Então, a mediação com o mundo, o universo deles, né? Mas são filmes, esses dois, esses três, que tratam de uma outra questão que tem a ver com a pedagogia. Desculpe se eu vou me alongar, mas eu acho que é interessante essa pergunta, muito importante. Porque a gente fica academicismo às vezes, né? Isso é legal fazer, o certificado, o diploma e tal, mas 1% do Brasil que tem um doutorado é muito pouca gente, né? As outras pessoas vivem à margem completamente de toda essa discussão. Então, a mediação não vamos deixar nenhum nem o outro, né? Nem de fazer um certo nível de nível acadêmico, nível da discussão, de leituras e tal, mas tentar fazer essa mediação pedagógica. Então, vou citar algumas questões aqui que eu falei, talvez de forma desordenada. Bom, sentido da pedagogia, né? Que às vezes a gente também foca muito no ensinar, e você pode ensinar o que quiser, mas a pedagogia passa pelo aprender, e o aprender também está do lado do aluno, que o aluno seria aqui uma espécie de público, né? Se o autor quer ensinar para o seu público, o público tem que estar receptivo a isso. Bom, falei da tradição do cinema, essa cultura cinematográfica que no Brasil não tem, e não está tendo cultura nem literária, de ler, né? Porque a gente está passando para a imagem, mas escorregando, passando diretamente pela imagem, no sentido que a Eduarda falava, dessa imagem que te faz sentir, para uma imagem que te faz esquecer da realidade, que te faz dispersar, né? Vou pôr a televisão para ouvir um ruído, porque não suporto pensar mais nos problemas ou nas angústias, né? É mais isso, tá? A atualidade, que eu falei, a atualidade da realidade, né? Do Brasil, principalmente, da América Latina. Os conceitos da vida, os conceitos nos problemas da vida, eu trabalhei aí um pouco a questão do racismo, podemos também incluir a questão de gênero, das relações sociais. Então, o cinema pode ter isso. Por que me chama a atenção esse filme? Porque quando eu assisti o filme do
sobre Moonlight, né, sobre a luz do luar. Esse filme ganhou um Oscar e é a vida do povo negro oprimido dos Estados Unidos, né, de uma forma, uma narrativa diferente. Então, não é um filme que... Por que esse filme ganhou um Oscar? Acho que as pessoas que estavam lá saíram se perguntando isso. Por que não foi La La Land? Ou não lembro qual era que estava lá nominado também. Ou seja, um filme de negros, né? Eles não entendem, porque é o contrário, né? Aí você fica excluído. Então, é isso que eu acho que o cinema pode, e o cinema é arte de modo geral, né? Estou falando aqui do cinema, mas a arte de modo geral. Depois, outra questão mais relacionada a Godard, aí eu volto para esse tema e já fiz a pergunta, que é essa criatividade da Nouvelle Vague. Então, isso também é importante, porque se você pensa na pedagogia e no público, como vamos fazer, como o criador, o cineasta criador, o ator, o dançarino, o pessoal de teatro, de pintura, de performance, o que eu posso criar? Isso que o Godard é importante. Ele foi um criador na época, por isso que o Deleuze gosta. Porque ele rompeu com coisas criando, mas não criando do nada. O Godard era um ladrão. Principalmente ele pegava o discurso dos outros, não citava coisa nenhuma. Está cheio de citações de Borges, no filme Alphaville, por exemplo, uma famosíssima. Claro, na França dos anos 60 ninguém conhecia, mas aqui, na Argentina, por exemplo, todo mundo, se você passar esse filme, fala, ué, isso aí é Borges, né? Então ele pega coisas dos outros, né? E isso, o Deleuze também tem um nome para isso, que é discurso indireto livre, né? Eu falo pela fala dos outros. A gente faz isso na filosofia também, mas tem que citar, porque as normas e tudo mais. Mas senão ficaria também vazio os nossos trabalhos, né? Se não tiver, às vezes, uma palavra de autoridade, outras vezes uma citação de um autor menor que ninguém conhece, mas tem que sempre... bom, esse método entre dois. Depois o outro que é atribuído ao Godard é a disjunção entre o som e a imagem, né? O audiovisual, que o cinema ele primeiro era mudo, depois teve as palavras para explicar as imagens, né? No Chaplin, por exemplo, tem aqueles cartazes que explicam as imagens, e depois o Godard é um dos que trabalha a imagem e o som separado. Às vezes o que está falando não tem nada a ver com a imagem, né? Mas de alguma forma tudo isso se conecta no cérebro do espectador e, como falava o Leonardo, ensina, né, a uma pedagogia através dessa disjunção que é falsificante, porque isso é uma narrativa que não procura imitar o real. A Bruna tinha colocado esses paradigmas da arte. O primeiro é a mímesis. Então, rompem com toda essa ideia de imitar o real, né? De fazer como um cinema novela, né? E é um cinema que, na verdade, é uma falsificação das coisas, mas cria uma realidade que é percebida como realidade. Quando você sente alguma coisa, esse sentimento é real, embora a forma como foi produzida seja artificial, né? Bom, acho que é isso que vocês me fizeram pensar, e eu vou parar por aqui também. Não sei se consegui responder. Pablo, muito obrigado pela resposta. Infelizmente, pessoal, não vou conseguir deixar um espaço para demais dúvidas, né? Eu acho que essa mesa aqui, ela suscita um diálogo futuro. Espero que a gente continue essas trocas. Eu gostei muito da participação de todos, já agradeço novamente, tá? Antes de encerrar a gravação, gostaria então só de chamá-los a continuar acompanhando a programação do nosso evento, né? Ele vai até sexta-feira. Hoje mesmo a gente vai ter a mesa redonda à noite chamada Escutas, com a Cássia Borges e o Roberto Conduru. E, bom, vocês podem acompanhar o restante no nosso site, né? Vão ficar gravadas também essas comunicações. E agradeço novamente a vocês, tá? Muito obrigado, então. Uma boa tarde a todo mundo aí. Seguimos. Obrigado, gente. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns mais uma vez. Obrigada, pessoal. Parabéns. Até uma próxima. Obrigada.